Como que eu posso manter a minha constância ao longo das fases de vida caóticas? E eu gosto de pensar na resposta dessa pergunta com a seguinte metáfora. Como é que você faz para manter uma casa funcional e bonita ao longo da sua vida? Imagine que você comprou uma casa e você talvez tenha mais 70 anos de vida. E você comprou a melhor casa possível e você quer que essa casa dure pelos próximos 70 anos enquanto você estiver vivo. Como que você ia manter essa casa? E a resposta é que você ia manter essa casa com dois tipos de manutenção diferentes. Primeiro, a gente tem aquela manutenção que é a manutenção do dia a dia. Por exemplo, arrumar sua cama, limpar o chão, botar o lixo pra fora. A manutenção do dia a dia. É importante pra uma casa funcionar? A manutenção do dia a dia é essencial. Se você fica uma semana inteira sem levar o lixo, você vai ver que começa a acumular bichinhos no seu lixo orgânico. Se você fica vários meses sem trocar o gás vai acabar, você não vai poder mais cozinhar. Essas manutenções do dia a dia são importantes. Porém, ao longo de 70 anos, você não vai só fazer manutenções do dia a dia, mas você vai fazer essas manutenções mais trabalhosas de vez em quando. Por exemplo, você pode querer fazer com que a sua sala entre mais luz natural e fique uma sala menos fechada. E aí você vai fazer uma reforma para colocar janelas maiores ou para derrubar uma parede e fazer uma sala integrada com a cozinha. Isso também é importante para que ao longo dos 70 anos você goste de viver naquela casa. Você entendeu? Eu tenho dois tipos de manutenção. A diária, essa manutenção do dia a dia, e eu tenho a manutenção das grandes reformas, beleza? A manutenção do dia a dia, ela é mais simples e ela tem que ser feita, mas ela como que reinicia a cada dia. Então você levou o lixo hoje, ok, parabéns. Amanhã você vai ter que levar o lixo de novo. Então esse cuidado que é do dia a dia, ele vai reiniciar daqui a um tempinho. Você trocou o gás, mês que vem você vai ter que trocar o gás de novo. Mas as manutenções grandes, muitas vezes é uma decisão que você toma, que dá trabalho, mas que tem um efeito ao longo dos próximos anos. Ou que tem um efeito sobre várias outras coisas. Então vamos imaginar que você trocou o piso da sua casa. Meu Deus, é muito trabalhoso trocar o piso da casa. Mas é uma decisão que às vezes é aquela única decisão que tem um efeito dominó sobre vários outros aspectos da casa. Se você deixa de ter um piso que tá o tempo todo parecendo que tá sujo, que acumula muita poeira, que as pessoas estão escorregando e pá, você troca pra um piso que é fácil de limpar, que é bonito, isso não tem um efeito temporário que amanhã você vai ter que reiniciar. Não, é uma decisão trabalhosa que exige esforço, mas que ela tem um efeito duradouro e um efeito dominó em vários aspectos. Então a gente tem esses dois tipos de manutenção na nossa vida. E analisando a minha vida nesses últimos 2 anos, que foram muito caóticos, eu me dei conta de que a gente só conseguiu manter a constância na nossa família. Por quê? Porque a gente faz algumas manutenções diárias na nossa vida, na nossa saúde mental, essas manutenções do dia a dia, mas também porque nesses últimos 2 anos, mesmo com uma vida muito caótica, a gente conseguiu não se desesperar e sucumbir ao caos completo, porque a gente tinha tomado algumas decisões que a gente tomou uma vez e que foram muito trabalhosas, mas que tiveram uma repercussão grande em outros vários aspectos, que tiveram esse efeito dominó. Vou citar uma pra vocês. Mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu e minha esposa, a gente decidiu que a gente não queria mais viver na cidade grande. A gente morava num apartamento bem pequeno, em Porto Alegre, era um apartamento bonito que a gente gostava bastante, mas a gente começou a pensar, como que vai ser ter filhos nesse apartamento pequeno, numa cidade em que, quando eu vou sair na rua, eu me sinto inseguro, porque eu já fui assaltado 2 vezes em Porto Alegre, e eu nunca me sinto realmente seguro naquela cidade. Numa cidade em que a gente tem um custo bem alto de vida, um trânsito mais agressivo, uma dificuldade de fazer as coisas rápido do nosso dia a dia, tudo às vezes demora. E a gente falou, vai ser trabalhoso, vai gastar dinheiro, vai dar estresse, mas como seria se a gente se mudasse pro interior? E a gente pesquisou várias cidades do interior aqui, do Rio Grande do Sul, e a gente se mudou pra uma cidade que fica aqui na Serra Gaúcha. Esse processo todo foi muito trabalhoso, porque a gente teve que não só visitar casas e pesquisar cidades, mas também planejar toda uma mudança enquanto a minha esposa estava grávida no nosso primeiro filho, botar as coisas no caminhão, descer e tal, fazer o planejamento financeiro, pensar em como seria fazer home office em vez de ir pra Eureka trabalhar presencialmente. Eu fiquei mais longe de alguns amigos e tudo deu muito trabalho. Porém, hoje em dia, o fato da gente morar na Serra Gaúcha, no interior do Rio Grande do Sul, é uma decisão que foi trabalhosa, mas que tem um impacto, uma repercussão, um efeito dominó gigante. Por quê? Não é uma coisa que só impactou uma área da minha vida, por exemplo, reduzindo o quanto que eu gasto de aluguel, que com o mesmo aluguel que a gente pagava num apartamento pequeno, hoje a gente aluga uma casa enorme, né? Não só isso, eu saio na rua e eu tenho segurança pra caminhar na rua. Eu faço tudo muito perto da minha casa, inclusive coisas burocráticas, tipo ir no cartório, ir na prefeitura, em 5, 10 minutos. Eu consigo todos os dias de tarde passear com o meu filho, Bernardo, no carrinho e dar uma volta aqui, sem ter nenhum medo de ser assaltado ou de que vão fazer alguma coisa com a minha criança. Eu tenho um supermercado perto de casa que eu consigo fazer a pé. Eu tô perto de vários pontos turísticos, tem vários restaurantes legais na cidade. Então olha que interessante, é uma decisão que me ajudou a ser constante em várias áreas. Porque, como aqui não tem trânsito, eu não preciso ter medo de se eu vou chegar atrasado na academia ou não. Como aqui eu conheço as pessoas e os vizinhos, eu tenho a constância de poder deixar o meu filho com a minha vizinha, que é super nossa amiga, e ter um momento de qualidade com a minha esposa, que é importante pro nosso relacionamento. Ou seja, olha como uma única decisão, nesse caso sair da cidade grande e ir pro interior, como isso teve um efeito dominó em várias outras áreas da minha vida. O que pode ser isso pra você? Na terapia, conversando com os pacientes, eu percebo que muitas vezes pode ser um término de relacionamento, ou o início de outro relacionamento. A pessoa toma a decisão difícil de terminar aquela relação, e aquilo tem um efeito dominó em todas as outras áreas. Por quê? Como eles estavam brigando muito, e ela estava se sentindo muito drenada, sua
energia por causa daquele relacionamento, ela termina o relacionamento e daqui a pouco ela tem mais energia pra fazer exercício físico. Como ela tá fazendo exercício físico, ela começa a se reconectar com outros amigos que gostam de exercício físico e daqui a pouco o círculo social dela tá maior, a rede de apoio tá maior. Essa pessoa ficava brigando até de madrugada e agora não fica, ela consegue acordar mais cedo. Olha que legal, você toma uma decisão e isso destrava, cria um efeito dominó em várias outras áreas da sua vida. Quando você muda de emprego, isso pode acontecer. Quando você muda de cidade, isso pode acontecer. Quando você decide abandonar um projeto que não tá mais fazendo sentido pra sua vida, isso pode acontecer. Quando você decide começar uma nova amizade ou eliminar da sua vida uma amizade que não tá fazendo mais sentido, o que todas essas situações têm em comum? É uma decisão trabalhosa, estressante, mas que tem um efeito dominó. Então você precisa pensar na sua vida sobre, cara, o que na minha vida hoje, no fundo, eu poderia mudar? Seria trabalhoso, eu tô empurrando com a barriga, eu não tô com vontade de fazer, mas assim que essa coisa tivesse feita, ela ia destravar várias outras coisas na minha vida. O que seria isso pra você?